só pra gente terminar aqui sobre o assunto Bahia e falar já um pouco sobre 2025. Sim. Tá acabando o campeonato e existem especulações sobre o mercado da bola, né? E as especulações da semana foram do goleiro Everson, do Atlético Mineiro, Das semanas. que vai jogar no sábado agora contra Uhum. o Botafogo, e sobre Rodrigo Nestor, né? Que já vem se encaminhando há um bom tempo. Eu queria saber, Barbaço, a que pé está isso, se realmente aconteceu e se você gosta das Eu quero contratações. saber de Cássio, pô. A informação você Não, vamos traga contextualizar. você. Rádio Itatiaia soltou a notícia de que a proposta do Bahia para poder adquirir Everson seria uma proposta de 1 milhão por mês. Segundo informações, a multa rescisória não é tão robusta, mas o contrato dele vai até o final do ano que vem, até 2025. Contextualizando novamente, o próprio Everson deu entrevista em maio desse ano falando que tinha interesse de renovar, se dependesse dele já tinha renovado, que dependia agora do Atlético e não sei quem empurrou para o Atlético Mineiro. E posteriormente acho que o Globo Esporte acabou trazendo uma notícia falando que o Bahia realmente tem interesse, está de olho, mas ainda não tinha saído não tinha tido uma proposta formal e que se houvesse não seria robusta no nível que estava sendo propagada. Né? Isso. Cássio Cardoso. Não, e veja, eu acho que é um bom goleiro. Mas, no duro, assim, o Everson, penso que o Everson é melhor do que o Marcos Felipe e mais confiável do que o Adriel. Não vou dizer que é melhor que o Adriel, porque o Adriel acho que ainda pode evoluir muito, mas a cabeça dele não me dá segurança. Os comportamentos dele. Mas o Everson talvez esteja surfando num momento maravilhoso que está vivendo. Há alguns meses o Everson estava falhando. Tá tomando gol bobo. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: se vier, vai agregar e deve ser titular do Bahia. E não me oponho. E não vou ficar preocupado enquanto o Bahia vai estar gastando nesse momento, né? No Everson. Até porque tem uma característica de jogar com os pés, que interessa também ao proposta de jogo do Bahia. Mas existe, nesse momento, na minha opinião, uma supervalorização do Everson. Repito, não sou contra, mas há uma supervalorização na minha opinião. E existe muito o jogo de empresário. Hoje, você... É o que o Barbaço falou, o Bahia tem interesse. É um ponto. Sim. Isso, eu também tenho a mesma informação. Mas, hoje o Bahia é muito fácil de ser apontado como um pretendente de qualquer atleta, porque tem capacidade de investimento e os dirigentes não comentam negociação. E todo mundo sabe que o Bahia precisa de goleiro. Todo mundo viu o que aconteceu com o Marcos Felipe nas últimas rodadas contra São Paulo e contra a Juventude. Então, ficou muito confortável para Everson aparecer rapidamente como especulado no Bahia. No duro, eu desconfio que ele não vem porque a proposta do Bahia não foi no tamanho que foi divulgado, pelo menos a informação que eu tive foi bem próxima da de Barbaço, e o Atlético Mineiro vai fazer algum movimento para segurar o Everson. Eu acredito que é um movimento de valorização e de garantia, mas para ele no Atlético Mineiro. Eu não me oporia a ter o Everson no Bahia, acho que é um bom goleiro, mas eu não acredito que a negociação vai se concretizar. Para mim, ele vai ficar no Galo. Agora, uma prioridade para você acredita? Goleiro? 2025? Sem dúvida. E qual alvo você acha que seria mais adequado? Eu não falo de nome, mas de características. Mas um goleiro, para mim, que traga liderança. Eu não me preocupo em um goleiro que seja jovem. Goleiro, se você traz um goleiro com 35, eu não tô com o nome assim na minha cabeça agora, honestamente. Mas eu vou dar o exemplo do Fábio, que foi pro Fluminense. O Fluminense ganhou a Libertadores, vai ser que o Fábio estava acabando a carreira, né? Continua sendo decisivo. O Cruzeiro investiu no goleiro Cássio, cara do Corinthians. Então existe uma necessidade no Bahia de ter assim, um goleiro que possa transmitir confiança e ser uma liderança, como é o Danilo Fernandes quando está em campo, mas que infelizmente não é confiável no aspecto físico, porque acaba sofrendo muito com lesão. Para mim seria um cara com a cabeça ideal para estar no Bahia. Então para mim o Bahia tem que procurar um goleiro que seja líder, que possa se impor diante do grupo e passar uma segurança que hoje o Bahia não tem um goleiro que transmita segurança. Rogério Ceni precisa de um Rogério Ceni. De um Rogério Ceni. Tipo isso. E Nestor, o que vocês acham? Nestor, vou contextualizar de novo para poder passar para Cássio. A informação inicial, nesse caso, foi do Globo Esporte, né? Eu lembro que eu estava no Chile e gravei num carro lá em Santiago. E a informação seria que já estaria acontecendo algumas reuniões, que o São Paulo não ofereceria uma resistência tão grande, porque, inclusive, recentemente, o próprio Zubeldia teve declarações de que
né, dava a entender que nem ele sabia ao certo onde Nestor jogava e tudo mais. Ele passou por um processo de lesão que acabou atrapalhando um pouco ele nessa temporada, mas que, apesar do interesse, ainda não tinha desenvolvido nada muito formal, né? Só que lá, o que a imprensa paulista, inclusive, já propaga é que há uma própria aceitação dentro da torcida, que não concorda em sua maioria, de que realmente Nestor vai sair porque ele quer ter mais oportunidades, porque no Bahia tem Rogério Ceni e um projeto que vai dar para ele, né, provavelmente, como estava sendo especulado pelo GE, 5 anos de contrato. Eu não me empolgo com o Nestor. Vejo. É engraçado, né? Veja como a expectativa não combina com o que está sendo praticado no Bahia. Primeiro, se ele chega hoje no Bahia, ele vai ter dificuldade de jogar por 2 motivos. Primeiro, justamente pela característica e quantidade de gente que pode jogar no meio-campo em diversas posições. Sim. Segundo, pela própria ideia de Rogério Ceni, que consolidou 4 jogadores no meio-campo e não mexe. O que ele iria tirar desse bolo? Então, assim, acho que o Nestor é um bom jogador, mas veja, Rogério vê o Bahia especulando jogadores de beirada, né, que eu acho que o Bahia precisa para ter opções ao Abiel, Ademir, jogador de área, zagueiro pela esquerda, sabe, cabeça de área com uma característica de mais imposição física, porque apesar do Jean Lucas ser muito forte fisicamente, nem sempre ele está em condição de competir fisicamente, e no choque, não é a característica. Um Rezende, entre aspas, com mais qualidade, com a bola no pé e mais estável. Sim. O Bahia precisa desse tipo de jogador, e o Bahia não parece buscar isso, né? Pelo menos nessa especulação do Nestor, eu não vejo características do Nestor para atender nenhuma dessas carências, na minha opinião, do Bahia. E não é um jogador ruim, Nestor. A questão é essa, né? Que assim, se hoje for surgir um nome no meio, tem que ser um nome que traga o mínimo de... Não tem garantia quando se fala de contratação. Dá aquela impressão que pelo menos vai resolver um problema. É o cara que vai botar algum dos que tá aí no banco. Você vê um espaço claro para ele ocupar no elenco. Isso, exatamente. Tipo assim, esse cara, eu sei onde que ele vai ocupar um espaço. Não acho que é o caso. Um meio que, Cauli mesmo recuperando a boa fase, vai ser difícil ganhar a vaga. Vai vir pro lugar de Depena. Será isso, Nestor? E Depena é reserva, ele vai jogar titular, vai ter mais oportunidade aqui. Aí, e outra coisa que me incomoda é quando você diz, aqui você vai ter mais oportunidade. Peraí, você vai ter que jogar. Né? Exatamente. Senão você é mais um acesso garantido no setor campo. É isso. E aqui no Zona Mista a gente fala sobre futebol do Brasil e do mundo no top 5 da semana. Então veja, lasca a vinhetinha aí, por favor. Chama! Top 5 da semana. No top 5 da semana, estamos trazendo aqui o número 5, que é a final da Sul-Americana entre Cruzeiro e Racing da Argentina. Só pra Yuri, lembrar um pouco a galera, talvez tenha uma galera nova no nosso chat. Sim, perfeito. O nosso canal é Zona Mista, porque é uma zona e é mista mesmo. Tem Bahia e tem Vitória. Exatamente. Não é um programa tem uma galera do Bahia que tá revoltado, que tem 2 galinhas. Eu já vi aí bancada. Teve um que escreveu aí galinha model. Isso quer dizer que pelo menos a gente é modelo, né? A concepção dele a gente é bonito, já vale. Então a intenção do programa é essa, estamos sempre aqui, a bancada fixa é... Danilo Santos gostou da gente também aqui no programa. Um beijo, Danilo. A bancada fixa agora é do Dives, Yuri e Barbaço, sempre um convidado aqui hoje com a gente, Cássio Cardoso, toda terça às 20 horas. E o clube de membros do canal Zona Mista sorteia uma camisa, não importa de qual seja o seu time, tá? Porque aqui a zona é mista, né? Apenas R$5 por mês. E uma coisa que esquecemos de falar no último momento que falamos sobre o clube de membros é que hoje tem sorteio e que quem participar do Superchat a partir de R$10 também concorre a uma camisa à sua escolha. Deixa eu falar só outra coisa, tá? Vamos falar ainda do Vitória. Estamos ventilando, né? Já final de ano. Sim. Bolacier, Madison, a renovação de Carpini, tem muita coisa ainda pra falar. Mas agora vamos falar de coisa boa, quer falar de coisa ruim? Que é isso? Não, calma. Vamos falar de top 5 da semana, Vamos Brasil e mundo. Vamos com calma. E aí, assistiram o jogo sábado? As boas. Ainda me deu o luxo de querer torcer, né? Não basta se frustrar com o Bahia, né? Rapaz, não vai abrir frio da porra, a porrada no Bahia começou no sábado mesmo. O Cruzeiro acabando com as chances de Pior que não é isso, véio. Os outros times que estão atrás estão perdendo, né? Sim. Tá todo mundo ajudando. O Bahia tá sendo empurrado, né? Eu achei um jogo fraquíssimo do Cruzeiro. O Cruzeiro foi acordar depois de estar tomando 2-0. Exatamente. Já teve que correr atrás do prejuízo. E assim, veja, o trabalho do Fernando Diniz, ele tá precisando ser estudado lá, né, no Cruzeiro. Porque ele classificou o time para a final da Sula, mas assim, foi uma surpresa, né? Empatou com o Lanús a ida, conseguiu vencer a volta. Sim.
Mas o futebol do Cruzeiro é pouquíssimo convincente. O Cruzeiro do Fernando Seabra, que Sim, era antes sim. do Diniz, ele soava mais competitivo do que o do Fernando Diniz. Com certeza. E o Cruzeiro, ele também no segundo turno deu uma embicada, né? Ficam ali competindo, ele e o Bahia. Quem não vai ficar com a vaga, né? Estão lutando por isso. O Cruzeiro estava vivendo também do primeiro turno do campeonato, que tinha muito o E aí, a final da Sul-Americana expôs isso, né? Porque o Racing veio com tudo, fez 2-0, até teve risco de tomar um empate, o Cruzeiro Sim, quase. cresceu ali, mas não dá pra dizer que foi injusto, né? Eu acho que o Racing ele conseguiu. Uma mudança também no primeiro tempo, aos 30 minutos, o Wallace saiu. Porque o Wallace é um jogador que é muito bom com a bola no pé, mas você colocar um atleta que é muito bom com a bola no pé, mas que tem uma dificuldade muito grande de ser intenso, de ocupar espaço, meu irmão, você sai atrás. Exatamente. Então, assim, ele tentou, não sei se ele tentou fazer com o Wallace, não é exatamente a mesma posição, a mesma função, um pouco do que é o Ganso, porque tá claro que o Wallace não tem a mesma intensidade que tinha antes. Sim. Então, acho que o Diniz, ele acabou pagou pela escolha e o preço foi caro porque perdeu o título. Eu não vou falar que eu não gosto dele, te cortando sem querer, Não, pode. mas assim, minha opinião sobre o Fernando Diniz, né? Ele é um cara que precisa de muito tempo. Muito tempo. Ele precisa de um momento muito longo para trabalhar com a equipe. Porque o famoso dinizismo, né, como a galera gosta de chamar, é uma filosofia de jogo muito específica que demora para ser implementada e para um time entender de verdade essa dinâmica. Até você pega um cara do banco e entra naquela loucura, é difícil dele acompanhar. Porque o próprio cara que já começou jogando, ele não consegue acompanhar muito bem. Sim. Quando um time encaixa, meu irmão, já era, como a gente viu o Fluminense. Que ainda assim é o estilo de jogo que você se expõe, porque o Fluminense não foi pra final da Libertadores, porque o Inter não conseguiu fazer o gol. Porque teve várias chances. Impressionante. Várias chances. Apesar de demorar e funcionar, ainda assim é muito exposto. E assim, pra mim, o Racing e o Cruzeiro, apesar dos pesares, jogam de uma maneira relativamente parecida, sabe? Eu sentia muito isso, era o comentário que eu ouvi da galera, que realmente não sabia o que esperar, porque são dois times com fragilidades parecidas, estilo de jogo relativamente parecido ao atacar, mas, pô, o Diniz do Cruzeiro, velho, é isso, ele precisa de muito tempo, ele tinha pouco tempo pra resolver, e era muito difícil que desse certo. Com esse pouco Era uma tempo. coisa previsível até. Esse Sim, gol do sim, Cássio, esse sim. gol do Cássio. Difícil, né? Novamente. Xará, esse Quando a fase É um ruim, negócio mano. sério, né, E ele velho? já tomou um gol assim também no Corinthians, né? Só um deve ter tomado vários. Mas é isso. O que era previsível era isso. Assim, a gente não sabe como é que vai ser o Cruzeiro de Diniz no ano que vem. A gente A não chance sabe de dar como é errado que era vai gigante. ser qualquer time de Diniz no ano que vem. Mas uma coisa que era previsível é que o Diniz assumindo um time no meio da temporada, em um contexto ali meio conturbado e tudo mais, até porque pro técnico sair as coisas não tem que estar sem funcionar, ou era, assim, 90% de chance de dar errado, né? Com certeza, pô. Com certeza eu penso desse jeito. Foi pra um risco. Foi pra É um risco. isso, né? E eu acho que a própria diretoria do Cruzeiro compra isso, né? Porque eles estão ainda mantendo o Fernando Diniz E pro ano que vem. o Cruzeiro tem um jogo contra o Grêmio que, inclusive, pode influenciar mais do que a gente imagina na classificação do Bahia. Né? Se o Cruzeiro tomar 2 gols de diferença do Grêmio, o Bahia ganha a 7ª posição do Cruzeiro. Exatamente. É o que é bem curioso, mas pontos corridos, critérios de desempate, então é um jogo, outro jogo do Cruzeiro para o torcedor do Bahia observar. Perfeito. E agora torcer contra. Meu Deus do céu. Chega um momento do campeonato que você né, tem que pegar uma arara, assim, as camisas, e né, escolhendo uma por dia, porque você passa a torcer pros outros também. Fala galera, você acabou de assistir um corte do canal Zona Mista. Estamos ao vivo toda terça-feira às 20 horas no YouTube e você acompanha tudo, inclusive o próximo convidado no Insta do Zona.